Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. O TheraSuite trata pessoas com problemas neurológicos. O método foi criado por um casal de poloneses e utiliza uma roupa de astronautas. Com o acompanhamento de fisioterapeutas, esse traje serve para dar mais qualidade de vida para os pacientes. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. Por causa de um acidente de carro, o Roberto, que tem 56 anos de idade, ficou tetraplégico. A lesão na medula fez com que ele perdesse todos os movimentos. Mas graças a um método de fisioterapia chamado de TheraSuite, hoje o Roberto consegue fazer movimentos que até então ele não conseguia mais. Movimentos dos braços, ganhei bastante, força nos braços, um pouco mais de objetividade, firme com os braços, sempre voltar o braço, peito, musculação do peito melhorou bastante. Essa é uma das poucas clínicas da capital catarinense credenciadas para oferecer o TheraSuite, que foi criado por um casal de fisioterapeutas nos Estados Unidos e disseminado pelo mundo. A partir da situação de cada paciente, um programa intensivo é elaborado. A duração de cada intensivo é de 1 mês, com sessões que duram algumas horas. Ele foi criado por um casal de poloneses, que hoje eles vivem nos Estados Unidos, e eles criaram esse método por causa que eles têm uma filha com paralisia cerebral. Então, eles estavam buscando em todo técnicas e métodos, na questão de fisioterapia, como que eles poderiam ajudar de uma maneira mais eficaz o tratamento da filha deles. Então, com todas essas pesquisas, eles viram que uma roupa especial utilizada por astronautas como os astronautas voltavam da Terra, era similar ao que a filha deles apresentava. Então, se essa roupa podia ajudar os astronautas, por que não a filha deles? Todo paciente que tem alguma alteração neurológica, a gente consegue estar atuando com síndrome de Down, lesão medular, pós-AVC, outras síndromes patológicas, mielomeningocele, as questões envolvendo realmente essa parte neuromotora, a gente consegue estar trabalhando. O TheraSuite se utiliza de diversos recursos. Essa roupa que os fisioterapeutas colocam no Roberto, por exemplo, é inspirada nas vestes dos astronautas. Para os astronautas, ela contrapõe os efeitos negativos vividos por eles por causa da falta de ação da gravidade em viagens espaciais. Aqui na clínica, ela é uma órtese dinâmica, composta por cordas elásticas que são ajustadas de acordo com a necessidade do paciente dentro de um ambiente chamado de gaiola. A roupa e toda essa estrutura permitem a realização de exercícios onde o paciente se sustenta nos próprios pés. É muito agradável, muito tempo que só deitado ou cadeira, né? Ficar de pé é uma maravilha. A resposta dos pacientes, segundo a fisioterapeuta, não é só física, é também emocional e tem a ver com a autoestima. Cada intensivo é uma surpresa, né? Cada paciente que chega para a gente tenta abraçar de uma melhor maneira que a gente consiga ter um resultado interessante. Então, a gente traça um objetivo bem definido. Esse objetivo tenta conciliar a família, paciente e também no que é possível. Durante nossa reportagem, nós também tivemos a sorte de conhecer o Otto, esse simpático garotinho que já chegou na clínica com a corda toda. Olha aqui, ó. Que isso, rapaz? O Otto, que tem 4 aninhos, teve um desenvolvimento normal até os 2 anos de idade. Foi quando ele perdeu a fala e a parte motora por conta de uma degeneração cerebral que ainda não tem um diagnóstico exato dos médicos. Mas desde que ele começou a fazer esse tratamento aqui, muita coisa mudou. A mãe do Otto sabe muito bem disso. Ela é testemunha da evolução do menino depois que ele começou com o TheraSuite. O Otto ele já estava sem conseguir mastigar, sem conseguir evacuar e ele já estava em cadeira de rodas. Ele já não tinha mais nenhum movimento, a coordenação fina dele não existia. E com o tratamento hoje eu percebo que ele já está no andador, correndo, já nem anda mais, já corre, come sozinho
e as mãozinhas já conseguem fechar e a gente já está quase conseguindo um tchau. Otto e Roberto são só alguns exemplos de pacientes que diariamente ganham mais força, mais coordenação e equilíbrio, ganham, acima de tudo, uma vida com mais dignidade. São lições extremas de força de vontade e de perseverança. É a maior alegria do mundo e é a prova de que não tem como desistir. Eu vejo muitas mães que elas sofrem e vão, largando de mão. O segredo para mim é encontrar profissionais que estejam dispostos a te ajudar e a gente não desistir. Estímulo todos os dias. A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou um projeto para conscientizar a população local sobre o assédio que as mulheres sofrem no transporte público. O governador do estado sancionou a medida, que agora é lei, e reforça o combate à violência contra a mulher. Veja na reportagem da TV Assembleia do Piauí. São um pouco mais de 3 milhões de pessoas no estado. E mais da metade deste número, divulgado pelo IBGE, são mulheres. Cerca de 1.600.000 no estado. Mesmo sendo maioria, elas ainda passam por situações de preconceitos, machismos e assédios. Às vezes, quando o ônibus está muito lotado, sempre encostam na gente, ou de alguma forma tentam passar a mão. É sempre ruim, né? Ninguém gosta. A pessoa tem que ter respeito pelos outros. E tanto faz ser comigo ou com o próximo. Se eu ver, eu denunciaria, não ficaria calada. No Piauí, as denúncias e reclamações sobre assédios a mulheres nos transportes coletivos têm aumentado. Muitas vezes as pessoas que são vítimas de assédio sexual dentro de um transporte coletivo, há o problema da vergonha, né? Às vezes a pessoa não quer se expor e termina ali dando o seu jeitinho de sair e deixa para lá. As práticas educativas, elas funcionam porque ela trabalha com a prevenção. Então, uma campanha midiática, seja ela na televisão, seja no jornal, através de outdoor, ela vai trazer para a população um questionamento. Existe isso de fato? Eu estou amparada de alguma forma? Eu posso fazer essa denúncia? Isso vai me tranquilizar dentro do transporte público? Um projeto de lei do deputado Rubem Martins foi sancionado para realizar uma campanha para conscientização e combate a esse tipo de crime. Essa questão do assédio sexual às mulheres, principalmente no transporte público, é uma coisa que vem incomodando há muito tempo em todo o Brasil, em todo o mundo, eu acho, mas no Brasil muito mais incisivo esse dano às mulheres, a questão moral, de ética, né? Do pudor das senhoras que pegam os ônibus superlotados no horário de pico e são assediadas ali, agredidas. E com isso nós aprovamos esse projeto, para que o governo do estado desenvolva ações permanentes no combate a essas ações. A coordenadora de políticas públicas para mulheres acredita que a Lei Maria da Penha poderia se expandir para a defesa da mulher além do ambiente doméstico. As denúncias de assédio em ônibus podem ser realizadas em qualquer delegacia. A gente precisa acrescentar na lei, melhorar, para que ela saia só do ambiente doméstico e precisa ter uma lei também que garanta que, se tiver comprovadamente esse abuso, que esse agressor, porque é uma agressão contra o nosso corpo, ele possa ser punido. A orientação da empresa é para que eles se dirijam à delegacia mais próxima, né? Conduza o ônibus até lá, até porque quem está ali dentro é de responsabilidade deles ali ser alguma coisa. Então essa é a orientação que a empresa faz, coloque os passageiros em um outro transporte e vá com a vítima até uma delegacia. Isso quando também a polícia não comparece até o local, né? Porque também pode-se ficar no local também esperando uma viatura da polícia. Em 2016, o Brasil viveu uma epidemia de bebês que nasciam com microcefalia devido à contaminação das mães pelo Zika vírus. Naquele ano, foram contabilizados mais de 1.000 casos, a maioria no Nordeste. Atualmente, mais de 3.000 crianças têm microcefalia no país.
Meninos e meninas que possuem má formação congênita e que vão precisar de acompanhamento multidisciplinar para o resto da vida. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria a Semana Nacional de Combate e Prevenção à Microcefalia. Veja na reportagem da TV Câmara. Em 2016, os casos de microcefalia cresceram no Brasil. Naquele ano foi descoberto que as mães dos bebês que nasciam com a má formação tinham sido contaminadas pelo Zika vírus durante a gestação. Foram mais de 1.000 casos em um ano, a maioria no Nordeste. De 2015 até janeiro deste ano, foram confirmados 3.037 casos de alterações no crescimento e desenvolvimento de bebês devido à infecção das mães pelo Zika vírus. Os números são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. É uma tragédia, não só para a família, foi uma tragédia nacional, né? Nascer mais de 3.000 crianças, que provavelmente a maioria não vai andar, não vai falar nunca. Além do perímetro menor da cabeça, as crianças que tiveram mães infectadas pelo Zika durante a gestação e nasceram com microcefalia podem ter o sistema nervoso central afetado, o que pode ocasionar deficiências auditivas e visuais, prejuízo no desenvolvimento psicomotor e efeitos negativos sobre ossos e articulações. A maioria dessas crianças são de famílias pobres. Precisa de um amparo muito grande, e não só da família, mas a família também precisa do amparo da sociedade. Pensando nessas famílias, a Câmara aprovou o projeto que cria a Semana Nacional de Prevenção, Conscientização e Tratamento da Microcefalia. O objetivo da proposta é ampliar o acesso às informações sobre a doença, além de estimular o pré-natal das gestantes e incentivar a vacinação contra rubéola e varicela, outras doenças que também causam a microcefalia em bebês. A pediatra Fabiana Arantes, que é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, aprovou a iniciativa da Câmara. Tudo que gera visibilidade, que aumenta a informação, né? Isso, além de tudo, de aumentar o acesso das pessoas, as pessoas vão entender melhor como procurar, quando procurar, como estimular essa criança, a importância, diminui-se muito o preconceito, né, em relação a algum desenvolvimento de algum transtorno que essa criança possa ter, e a família fica mais engajada. Os profissionais de saúde também, por sua vez, vão procurar se informar mais, as secretarias de saúde, as municipais, né, as secretarias estaduais, eles vão também ter um olhar diferenciado. Eu acredito muito nisso. Sempre que a gente vê que começa uma semana de conscientização, o próprio SUS, o próprio Serviço de Saúde começa a produzir cursos, debates sobre aquele tema. E isso é muito importante. O incêndio que devastou o Museu Nacional no Rio de Janeiro há alguns meses trouxe uma grande preocupação a todos os brasileiros. Como está a preservação do nosso patrimônio histórico? No arquivo do Senado, o cuidado com esses documentos valiosos é constante. Saiba mais na reportagem da TV Senado. Com o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, muitas notícias falsas circularam por aí, inclusive a de que a Lei Áurea havia sido queimada. Mas não, a lei que aboliu a escravidão assinada pela Princesa Isabel em 1888 está sob a guarda do Senado Federal. O projeto de lei encerrando a escravidão começou na Câmara, ele foi apresentado na Câmara dos Deputados. Depois de aprovado, ele foi enviado para o Senado e aqui ele foi aprovado. Uma vez que ele foi aprovado, ele, assim como hoje, ele é enviado para a sanção do Executivo, que na época foi a Princesa Isabel. E ela assinou, mas no caso, curiosamente, nesse caso, ela, só um parêntese histórico, ela veio até o Senado, o Palácio do Senado, para assinar essa documentação. Então, o autógrafo da Lei Áurea, no momento em que a lei passou a valer, foi quando ele foi assinado no Senado Federal. Muitas pessoas já viram a Lei Áurea aqui no Senado, que a gente tem todo o processo, inclusive o autógrafo da Princesa Isabel. As pessoas choram, cada um tem uma reação, mas tem uma reação boa, uma reação de sentimento. Eu faço parte dessa nação, dessa cultura, essa língua que me une, essa história. Assim como a Lei Áurea, o Senado é guardião de outros documentos abolicionistas, como a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Aqui também está guardado o livro de posse de todos os presidentes, os originais das constituições, do projeto que mudou a capital do país e há ainda os documentos oficiais das renúncias dos presidentes
presidentes Fernando Collor e Jânio Quadros. Para entrar no arquivo do Senado, só assim, com toda essa proteção, tanto para mim quanto para os documentos. É que para conservar esse acervo, é preciso impedir que fatores externos possam contaminar os documentos. Para evitar traças e fungos, o arquivo é climatizado e conta com equipamentos para controlar tanto a temperatura quanto a umidade. Há também controle de acesso por biometria, câmeras de monitoramento e equipamentos para prevenir incêndios. Mas o Senado está investindo em melhorias e o arquivo deve passar por uma reforma para aumentar ainda mais a segurança. Foi realizado também um convênio com a Universidade de Brasília para atualizar os parâmetros de gestão de arquivo do acervo. E um dos objetivos é permitir o acesso via internet de tudo que está guardado aqui. Nós vamos fazer a descrição dessa documentação, daqui é permanente, para disponibilizar ao público. Com isso, a gente facilita a pesquisa, estimula a transparência ativa do Senado e, ao mesmo tempo, preserva os documentos, porque uma vez que eles forem digitalizados e divulgados, a gente não precisa mais acessar essa documentação, só para a manutenção da preservação. É natural a gente ter dentro da gente essa necessidade de preservação do passado e essa necessidade de ter acesso aos documentos, aos livros, aos objetos que contam a nossa história. Hoje em dia, as pessoas preferem ler pelo tablet ou até mesmo pelo smartphone, deixando os livros de lado. Isso tem trazido muito prejuízo às livrarias e também aos sebos, que vendem livros a um precinho camarada. Nesta reportagem da TV Assembleia da Bahia, você vai conhecer a história do sebo no país. E afinal, por que é mesmo que eles se chamam sebo? Salvador, cidade de todos os cantos e encantos, terra de belezas naturais e de grandes ícones da literatura brasileira, como Castro Alves e Jorge Amado. Mas não é só isso. Essa terra também nos reserva muitas curiosidades. Pois é, agora você vai conhecer e aprender a origem da palavra sebo. Nas ruas, as pessoas têm conceitos diferentes. A senhora sabe o que significa a palavra sebo? Sebo é onde vende livros usados? Acho que é isso. Um resíduo que sai de algo ou qualquer coisa, tipo assim, um sebo de uma carne, é o resíduo daquela carne, tipo uma gordura. É o local onde nós compramos livros usados, né? Livros antigos. Relatos históricos revelam que no século XVI não existia luz elétrica. Por isso, as pessoas utilizavam a vela para a leitura. Naquele período, as velas eram fabricadas com gordura e, por isso, originou-se a palavra sebo. Mas, na realidade, existe uma contradição nesse conceito. Antigamente, os amantes da leitura iam para todos os lugares, levando um livro debaixo do braço, o que o tornava ensebados, ou seja, por causa disso levava o nome de cagacebos. E com o passar dos anos, a livraria que vendia livros usados recebeu o nome de sebo. Justamente essa história é porque você compra um livro novo e vai ler o livro, folhear o livro, pega com a mão suja, porque tem gente que realmente, a educação manda, antes de pegar o livro, lavar as mãos e depois também lavar as mãos. Mas nós temos esta educação, então pega com a mão suja mesmo, o livro fica sujo. Aí veio essa palavra sebo. Os nossos gramáticos resolveram dar esse nome, que lá em Portugal não é sebo, é alfarrabista. Na França é buquinista. E hoje vai por aí afora. Só o Brasil que é sebo, é sujeira. O primeiro sebista no Brasil a usar o nome sebo foi o pai do livreiro Eurico Brandão. Nos anos 50, na cidade de Recife. Aqui na Bahia, o termo ganhou força a partir da década de 60. Hoje, Eurico tem uma rede de lojas espalhadas pelo Brasil e conta com um acervo de mais de 1 milhão de livros em vários idiomas: alemão, espanhol, inglês e principalmente português. Tenho alegria de, num ramo que naquela altura era tão desprezado, criticado, mal informado, e hoje eu passei a ser, compreendeu, no Brasil, modesta parte, o pai do sebo. Outro sebo é o de José Ivaldo, que após aprender o ofício com um amigo, resolveu montar uma loja no centro de Salvador. Ele diz que com a experiência conquistou um acervo de mais de 40 mil obras. Se for analisar, desenvolve um trabalho social, né? Porque o livro tem que circular.
Então, se o cliente procura o sebo, é porque realmente na livraria nova ou o livro está caro ou não está encontrando, está esgotado. Então, a gente faz essa ponte. Os sebos são locais históricos, mas aqui em Salvador, aos poucos a população tem deixado de frequentar o local. Seu Eurico Brandão ressaltou que depois do surgimento da internet, o Sebo Brandão, por exemplo, vem passando por dificuldades. Os clientes praticamente sumiram e ele não sabe até quando vai conseguir manter o estabelecimento aberto. Em 2010, esta casa aqui era uma casa que de 8 da manhã às 18 horas estava sempre cheia de clientes. A internet simplesmente tirou todo esse pessoal. Você já está aqui mais ou menos mais de uma hora, aqui não entrou ninguém. Aí tem dia que não entra uma pessoa, porque o preguei hoje compra tudo pela internet. Por enquanto, ainda existem clientes cativos dos sebos, como esse professor de filosofia. Por ser amante dos clássicos da literatura, Alexandro não perde tempo e frequenta o local praticamente todos os meses. Ele diz que as obras, além de estarem em boa conservação, têm um preço bastante acessível. A busca do conhecimento, certo? Também na minha área eu sempre busco a melhor edição para os livros, certo? E também esse retorno, certo, que o sebo me dá em questão de custo-benefício. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!